Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo esse videozinho para direcionar os estudos, para fazer alguns apontamentos para P1, visto que o nosso calendário está muito apertadinho nesse módulo, né? Então, a P1, como vocês sabem, é uma prova que ela vai ter conteúdos da unidade 1 e da unidade 2, né? Então, aqui eu vou sinalizar alguns pontos para vocês terem mais atenção na hora de estudar. Primeiro, vamos começar pela unidade 1, toda aquela nossa discussão sobre história e tempo presente, entendendo que a história e o tempo presente, né, ou a história do tempo presente, coloca em xeque, colocou historicamente em xeque diferentes práticas e posturas dos historiadores, porque nós temos todo um contexto onde foi preciso pensar novas metodologias para narrar a história. Lembrem-se, né, que até o século XIX vigora aquela perspectiva positivista da cientificidade, da objetividade, do distanciamento temporal, né? Então, quando o tempo presente ele se impõe como um elemento importante para a análise histórica, é preciso pensar metodologias para narrar essa nova história, né? Então, essa história do tempo presente, ela vai ser um divisor de águas quando a gente pensa a prática do historiador. O tempo histórico e tempo cronológico, que também está dentro dessa nossa discussão inicial, é um debate importante, pensar o tempo histórico como uma construção histórica, né? Como também uma construção social. Por isso que é necessário, para a gente estudar esse tempo histórico, lançar mão de referências específicas, né? Então, é importante também que a gente tenha em mente toda essa discussão do tempo histórico. O tempo é um elemento importante para a história, para o historiador, e o tempo histórico é esse processo que a gente vai construindo enquanto, né, historiador. Ele é construído historicamente. O período da colonização no Brasil é um tempo histórico, né, uma construção de um tempo histórico. Nesse capítulo também fala-se um pouco, né, de outras possibilidades que vão surgindo, sobretudo a partir do século XX, a história das representações, que é a história das mentalidades, que busca ali estudar as estruturas mentais de uma categoria social, por exemplo, proletários, camponeses, né, burgueses. Então, é uma perspectiva de história das mentalidades. Por quê? Porque o que você quer entender daquele contexto, você vai entender a partir da mentalidade, que é uma estrutura comum daquele grupo social ou daquela sociedade, né? Então, todos esses debates, eles estão presentes ali na unidade 1. Há também na unidade 1 aquela preocupação em abordar alguns conceitos, como fato histórico e acontecimento. Lembrando que o fato histórico ele é algo construído pelo historiador, né? O historiador constrói o fato histórico e ele é constituído de vários eventos históricos ou acontecimentos, né? O acontecimento, ele é um episódio que vai resultar numa transformação. Então, dentro do fato histórico, eu encontro acontecimentos. Exemplo que eu dei em aula e que eu estou repetindo aqui, a abolição da escravatura, né? Eu posso pensar a abolição como um fato histórico, construir como um fato histórico, permeado de uma série de acontecimentos. Quais seriam os acontecimentos? Ora, todas as leis, por exemplo, que foram promulgadas, né, com o intuito de condicionar ali para a abolição, você teve lei do ventre livre, lei do sexagenário, a lei Eusébio de Queiroz lá no início e por aí vai, né? Então você recorta e constrói o fato histórico e os acontecimentos são aqueles elementos que estão ali ocorrendo, né? E que causam mudanças e que causam transformações importantes. Também temos aí, dentro do bojo dessa unidade, que é uma unidade um pouquinho mais longa, as fontes históricas, as classificações das fontes históricas. Nós falamos um pouco sobre isso lá nos nossos primeiros webinários, né? Sobre a possibilidade enorme que nós temos de fonte histórica, sobretudo depois dos análises, porque a escola positivista ela ainda entendia a fonte histórica como documento oficial, que continua sendo, obviamente, uma fonte histórica, mas não mais só apenas o documento, né, oficial.
Então, a gente tem as fontes primárias, a gente pode classificar assim, de uma forma geral. Fontes primárias, o que são as fontes primárias? São fontes produzidas na época do acontecimento. Vamos lá. A assinatura da Lei Áurea. A Lei Áurea, né, é uma fonte primária porque ela foi produzida quando? No momento do acontecimento, né? A declaração que institui a monarquia parlamentar constitucional na época da Revolução Gloriosa, no século XIX, século XVII, na Inglaterra. A declaração é uma fonte primária, ela foi produzida naquele contexto do acontecimento. E as fontes secundárias são as fontes que são produzidas com uma distância temporal. Exemplo, alguns relatos de historiadores, algumas narrativas, algumas produções artísticas, culturais, cinematográficas, que se debruçam sobre um determinado período histórico ou sobre um acontecimento histórico, mas está sendo produzida com distância temporal, tá? Por isso, secundária, tá vendo? Fonte primária no contexto e fonte secundária com essa distância temporal. Além das fontes primárias e secundárias, a gente tem outros tipos de fontes. Fontes realistas, que são aquelas que vão apresentar aos historiadores, vão se apresentar aos historiadores como discursos narrativos. As fontes realistas, elas podem ir de relatos de natureza historiográfica aos relatos de viagem. Por exemplo, um caderno de viagem, uma agenda de viagem com os relatos de um viajante que estava junto com a comitiva de Pedro Álvares Cabral. Aquilo ali é uma fonte realista, né? É o relato de um sujeito que está participando desse momento histórico, desse contexto histórico, melhor dizendo, relatando tudo ali que ele está vendo, quais são as sensações, né? E passa pelas crônicas, pelas biografias. Você pega a biografia do Hitler, é uma fonte histórica realista, né? Uma fonte realista que está ali trazendo todos aqueles elementos da vida daquele sujeito, daquele personagem histórico, né? O trabalho dos historiadores costumava, antes do século XIX, antes do século XIX, perdão, se concentrar nesse tipo de fonte, né? Antes do século XIX, o trabalho dos historiadores se concentrava em quê? Nos relatos de viagem, nas biografias, nas crônicas. Os documentos políticos, que também são fontes, né? Que são os arquivos que começam a ser montados na Europa, principalmente, a partir de um esforço muito grande dos governos, né? De guardar uma memória ou construir uma memória do país, da história do país. Então, normas, decretos, leis, são todos eles documentos políticos. Atas da Assembleia Constituinte, atas do parlamento, né, são documentos políticos que são fontes históricas. Documentos diplomáticos, né, que são aqueles relacionados a essa dialética do campo do cenário internacional. Podemos pensar os documentos produzidos durante o contexto da guerra, os tratados de paz assinados, por exemplo, né? Então, tudo isso pode ser considerado como documento diplomático. E documentos governamentais, que são somente, puramente, as leis e os atos governamentais, né? Os decretos que são promulgados, divulgados pelos governos de todos os países, né? Então, a gente pode pensar as fontes também a partir dessa classificação, tá bom? Realistas, documentos políticos, documentos diplomáticos e documentos governamentais. Depois a gente entra na unidade 2, que é uma unidade um pouquinho menor, porque ela vai falar da história do tempo presente, da história pública, ela vai falar um pouquinho sobre as escolas positivistas da história, vai falar sobre a escola, um pouco sobre a escola dos análises, né, na unidade 2. Então, assim, existem muitas definições de história pública, nós vimos isso, inclusive, no nosso último webinar. Ela pode ser entendida como produção de história realizada fora dos espaços formais do ensino e aprendizagem, nós falamos sobre isso. A história que se produz, por exemplo, quando você está produzindo um documentário histórico, uma novela de época, ali você está fazendo história pública, né?
com uma prática, ela conta com uma prática de pesquisa histórica, a história pública, e com um espaço de atuação que tende a ampliar a audiência, é levar essa história, uma narrativa dessa história para uma audiência maior, para sujeitos que não estão dentro dos espaços formais de ensino e aprendizagem, né? Para sujeitos que não estão dentro desses lugares que são conhecidos como lugares de fato, lugares de produção de conhecimento. Então, são esses elementos aí que a gente vai encontrar na história pública. Bom, é importante também sinalizar que teremos algumas correntes da unidade 2, são correntes que a gente vai abordar no webinar, sobre a corrente positivista, a corrente metódica idealista da escola alemã, até as sinalizações de importantes movimentos que vão ocorrer no século XX, tá bom, gente? Então, esse videozinho, assim, é para sintetizar algumas questões que eu queria que vocês tivessem atenção na hora de estudar, tá bom? Boa prova para todo mundo, bons estudos, contem comigo, qualquer coisa estou à disposição. Beijo e até mais.